sou a Helena, esse é o Diego. Oi, pessoal. Nós trabalhamos aqui na Dialeto e hoje a gente vai falar um pouco sobre inbound marketing para indústrias complexas. Então, me apresentando, eu sou formada em administração e faço pós-graduação em ciência de dados com ênfase em Big Data. Eu trabalho aqui na Dialeto desde 2017 e também faço parte da Tech Power, que é uma iniciativa interna aqui das mulheres da Dialeto que decidiram usar os skills em comunicação para contribuir com iniciativas voltadas para mulheres na tecnologia. E eu sou o Diego, eu trabalho há um pouco menos de 9 anos aqui na Dialeto, eu sou especialista em inbound marketing, eu sou jornalista de formação, trabalho com comunicação digital já há mais ou menos uns 6 anos, mas fiz uma pós-graduação em gestão de projetos também, só que a minha grande área de interesse e especialização foi o inbound marketing, principalmente olhando para empresas de tecnologia e empresas com vendas ou processos complexos, né? Então, o que a gente vai hoje trabalhar aqui com vocês? A gente tem 5 tópicos para abordar. Como o inbound marketing pode ser aproveitado pelas indústrias, aí pensando em indústrias com processos mais complexos, as principais vantagens do inbound para essas indústrias, os desafios que essas empresas elas recebem, como implementar uma boa estratégia e um case prático para vocês se inspirarem e levarem também para suas empresas. Importante que na parte de desafios a gente também separou como o inbound contribui para esses desafios, ou seja, como ele ajuda a resolver ou amenizar esses desafios que a gente está apresentando, só para não mostrar o lado ruim, mas também trazer algo positivo em contrapartida. Agora a Helena vai falar um pouquinho sobre o processo do inbound marketing. Então, trazendo um pouco da metodologia para vocês, o inbound marketing é muito focado na atração de consumidores, prospects e personas através do conteúdo. Então aqui a gente tem uma rodinha aí com alguns pontos-chave do que seria o inbound marketing. Então a gente tem as personas, por exemplo, que seriam o público ideal para as empresas, ou seja, aquele público que realmente a empresa quer atrair. A gente também tem as dores, né? As dores no caso das personas que seria muito em cima disso que a gente trabalha através dos conteúdos para ir levando um pouco do valor da empresa, né? E fazendo essa conexão entre as dores das personas, desses clientes ideais, com a solução que a empresa pode oferecer para essa persona. Além disso, a gente também tem a jornada de compra, né? Nessa metodologia a gente considera muito o estágio em que está a persona. Então, por exemplo, não é todo o contato ideal para a empresa que está no momento de compra, né? A gente trabalha com vários estágios de aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra, que é um pouco da metodologia de inbound. E nesse processo acontece a atração com conteúdo, né? A empresa leva conteúdos super relevantes para essa persona e as pessoas chegam até a empresa através desses conteúdos. E nesse processo de levar o conteúdo e levar os convencimentos do porquê que a solução da empresa é relevante para a persona, a gente tem ganhos para o negócio, que aí pode ser tanto fechamento de venda, quanto retenção dos clientes que a empresa já tem e assim por diante. É importante também que com esses materiais a gente não só atrai clientes em potencial, mas também gera autoridade para a nossa área. Então, se você, por exemplo, é da área metalmecânica e você quer ser top of mind da sua área, quer ser referência da sua área, os conteúdos produzidos para o inbound vão ser muito úteis para isso, porque eles não vão ser meramente conteúdos comerciais. Os conteúdos comerciais são importantes, mas eles são, acima de tudo, informativos. Isso contribui para que você fique numa posição de destaque e autoridade dentro desse segmento, né? Como a gente vai mostrar muito durante a apresentação, é muito focado em pessoas, né? Tem muito do fator humano também, apesar de ser possível fazer uma série de automações, é muito voltado para o ser humano, para as dores e desafios dessa pessoa e como a empresa pode ajudar com as soluções, né? Então faz muito essa conexão através do oferecimento de valor, que no caso seria o conteúdo, seja blog post, seja webinar, e-books e assim por diante. E aqui a gente traz um dado, né, que até 2020, 85% dos consumidores irá tomar sua decisão de compra sem falar com o ser humano. Então, nesse sentido, tem muito
a questão das automações que são possíveis, né, dentro do marketing digital, os chatbots e uma série de questões aí que contribuem com essa automação dos contatos. Ele não deixa de ter o tom pessoal, né, de ter a segmentação e você se mostrar relevante para aquela pessoa com quem você está em contato, mas tem muito sim desse poder de automação que torna um processo muito mais escalável. É interessante também colocar o inbound em comparação com o marketing tradicional, né? A gente, nesse caso do inbound, a gente não tem uma disputa direta por atenção em cima do produto. Quando a gente cria esses conteúdos específicos para problemas, a gente faz com que o lead venha até nós, faz com que esse contato venha até nós, não em busca necessariamente de um produto, mas em busca de uma solução para esse problema que ele apresenta. E por meio dos meus conteúdos, eu vou mostrar para ele que, eu entendo do problema que ele tem, e 2, os meus produtos são capazes de amenizar essa dor que ele tem, amenizar esse problema. Por isso que é bem importante esse ponto que a Helena colocou, que a gente fala, acima de tudo, com pessoas. Essas pessoas, elas têm os seus problemas que vão ser resolvidos com a ajuda dos nossos conteúdos, né? Acima de tudo, o inbound ele é orientado às pessoas. A gente pode dizer que é uma forma um pouco mais humana e prestativa de se fazer negócios, porque você acaba conversando com pessoas, criando relacionamento com pessoas e principalmente ajudando essas pessoas nos seus desafios profissionais dentro da sua dentro de uma empresa. No caso de indústrias complexas, a gente vai lidar com outras empresas, né, no segmento mais B2B. Então é bem importante esse olhar, não necessariamente para uma conta ou para uma grande venda, mas para o ser humano que está atrás dessa grande venda. Exato, mesmo sendo B2B, dentro dessas grandes empresas, também tem um ser humano ali, que tem suas necessidades, suas dores, enfim. Então é bem importante estar voltado para isso, né? A gente coloca como essencial o desenho de persona nas primeiras fases assim, da estratégia, porque sem a gente conhecer de verdade quem é essa pessoa, qual é o cotidiano dela, quais são as dores dela, a gente não consegue atender de forma ideal com os conteúdos, né? A gente não consegue se tornar relevante com os conteúdos para essa pessoa se a gente não conhecer bem qual que é o contexto em que ela está. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas vantagens do inbound. A Helena já desenhou super bem mais ou menos a metodologia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens dessa metodologia olhando para indústrias complexas, né? Começando com contribuição para upsell e retenção. Primeiro de tudo, quando você tem uma estratégia de comunicação bem orquestrada e baseada em conteúdo relevante, isso demanda um grande alinhamento entre as áreas. Então, você tem que ter um alinhamento com a tua área técnica para prover conteúdos que sejam de valor, um alinhamento com a tua área comercial para trabalhar os principais argumentos de compra e um alinhamento com o marketing que vai trazer toda a questão da visão da marca. Esse alinhamento é muito benéfico e causa uma boa impressão inicial em quem está contratando o teu produto ou serviço, que ele vai ver que toda a equipe está falando a mesma língua, toda a equipe está alinhada dentro de um discurso. E isso é muito bom, não só para quem é novo cliente, mas também para clientes que já estão na tua base, que te permite, por exemplo, vender um produto a mais que esse consumidor não comprava, um produto extra, melhorar os contratos que você já tem, caso você tenha um contrato fixo, e principalmente ajuda esse cliente a ficar mais tempo com você, melhora a retenção que ele tem contigo. Quando a gente fala de segmentos muito concorridos, com áreas muito demandantes, um pouco mais comoditizadas, esse atendimento feito com a ajuda de conteúdo de qualidade, de inbound e com uma equipe toda integrada, faz bastante diferença, não só para fechar contratos, mas também para manter os contratos que você já tem, né? Com certeza. Esse alinhamento é muito importante no que diz respeito à comunicação interna da empresa. Então, muitas vezes várias pessoas vão entrar em contato com esse cliente ou com esse prospect quando ele ainda não optou pela venda, pela compra. Então, é bem importante que a comunicação esteja bem alinhada e também que as informações estejam bem alinhadas. Então, se já foi feita uma pergunta para o cliente do porte da empresa dele, por exemplo, não é interessante que essa pergunta seja feita novamente, porque aí a impressão para o cliente vai ser de que a empresa não está tão preparada assim, que ela não está ouvindo o que ele está dizendo. Então, isso acaba deixando uma imagem bem negativa para a empresa. E aí, em outro sentido também, esse alinhamento é importante no que diz respeito às estratégias
e aos objetivos da empresa, né? Principalmente ali entre a área de vendas e marketing, é bem importante que as vendas tenham esse alinhamento, que as duas áreas estejam direcionadas para os mesmos objetivos e consigam contribuir uma com a outra. O que a gente percebe muito dentro das empresas é que nem sempre essas áreas estão tão unidas assim, e isso acaba impedindo um pouco o progresso das ações, né? Acaba sendo complicado porque se elas não contribuem ali para os objetivos em comum, o processo acaba ficando bem mais travado e aí a gente fica com um pouco mais de dificuldade de ter sucesso nas ações de inbound. Com certeza. E aí, trazendo um pouco daquele ponto que a gente já tinha trazido, da sistematização, de ser uma metodologia que pode ser escalável e replicável, tem muito das automações que a gente vai construindo, né? Então, tem várias ferramentas de marketing que contribuem para isso. A gente pode trabalhar com uma segmentação desde lá do preenchimento do lead da landing page para adquirir o conteúdo rico. E aí, a partir desses dados, a gente já vai segmentando para meio que separar o joio do trigo, assim, tirar aqueles leads que não são fit do negócio e conseguir trabalhar de forma mais segmentada, com e-mails que vão levar valor e vão levar conteúdo de qualidade para aqueles leads específicos que são aqueles leads que teriam potencial de compra. E aí também a gente tem uma série de possibilidades com o inbound, né? Então isso vai depender também muito da estrutura interna da empresa. Tem empresas que têm pré-vendas, tem empresas que não trabalham ainda com essa metodologia. Dependendo do ciclo também do processo de venda, se é um ciclo longo, se é um ciclo curto, se são clientes que fazem uma compra pontual e não voltam, se tem o interesse em continuar vendendo outros produtos ou mesmo os mesmos produtos, mas num volume maior e também num tempo recorrente, assim. Então, isso vai depender muito da peculiaridade da empresa. Mas, no geral, trabalhando com empresa que tem pré-vendas, vendas e pós-vendas, o inbound pode contribuir com cada fase desse processo. Então, trazendo exemplos práticos, o inbound pode ajudar na área de pré-vendas, levando informação para esse prospect e mostrando para ele um pouco sobre a solução, um pouco sobre os diferenciais e vantagens dele conseguir adquirir essa solução e tudo que ele vai ganhar e a empresa dele vai ganhar com isso. Então, é muito uma fase de nutrição que a gente fala, né? De deixar aquele cliente que está lá no estágio de aprendizado e descoberta, que ele não sabe muito bem ainda qual é o problema dele, qual é a dor que tem na empresa dele, como ele pode trabalhar com ela. E aí depois a gente vai ter ali o processo de pré-venda, né? No caso dessas empresas específicas que trabalham com a metodologia, e aí esse pré-venda vai fazer o filtro daqueles clientes que já são fit para o negócio, vai filtrar o que é o cliente que pode ser aproveitado pela venda ou o cliente que só vai conseguir ser aproveitado pela venda daqui a meses. E aí eles fazem esse filtro. Na parte de vendas também, a parte de inbound, essa parte de levar valor e levar conteúdo pode contribuir bastante com o processo de convencimento mesmo do cliente, né? Dependendo muito do contexto de negócio da empresa, pode ser que seja uma solução muito complexa, com várias tecnologias diferentes que ainda não são conhecidas no Brasil e que vai trabalhar com até mesmo aquela persona que é uma decisora, mas não tem todo aquele conhecimento técnico. E aí é importante também trazer o inbound, trazer os conteúdos, ajudando nesse processo de venda para tornar todo esse processo mais fácil para o vendedor e também contribuir muito com o fechamento da venda em si, né, com a parte de convencimento. E além disso, a gente tem o pós-vendas. Então, foi fechado o negócio, o cliente realmente comprou ali o produto e se tornou efetivamente um cliente. Aí a gente vai ter o processo de pós-vendas, que a gente pode fazer upsell, né? A gente pode vender outras soluções para aquele mesmo cliente que se encaixem com o negócio dele, ou até mesmo vender a mesma solução, mas aí depois de outros períodos, né? Vender de forma recorrente o mesmo produto. E aí o inbound pode contribuir bastante com isso, a gente pode trabalhar com segmentações de e-mail super relevantes para aquele cliente, para aquelas peculiaridades do negócio dele, e dessa forma continuar com a nutrição, transformando esse cliente em um cliente satisfeito e aquele cliente que vai recomendar
o produto ou serviço para outras empresas também. E é interessante também, Helena, que a roda se fecha, né? Você apoia o processo antes do comercial, o fechamento e depois o pós-venda, tudo isso girando, suportado com a ajuda do inbound marketing, que acaba sendo bastante benéfico para a empresa que trabalha com isso, né? E aí, só um pontinho ali na parte anterior ainda, que eu acho que é bem importante falar também, é que dentro do processo de venda, muitas vezes o cliente, ali na parte de venda mesmo, o cliente vai trazer objeções, ou até isso vai ser no pré-venda. E um uso bem bacana do inbound é a gente trabalhar exatamente nessas objeções. Então, em algumas empresas tem aquele tratamento, né? O cliente não quis o produto pelo custo-benefício, ele achou muito caro, então ele preferiu comprar com o concorrente por motivo X ou Y. Então, o inbound pode ser muito útil nessa fase, trazendo o porquê, trazendo convencimento em cima daquela objeção específica, né? A gente pode trabalhar também com fluxos de nutrição, com e-mails segmentados e conteúdos de convencimento que facilitem muito desse processo. Aí também é importantíssima a integração de ferramentas, né? Você ter as ferramentas de marketing e vendas trabalhando juntas para você detectar esses motivos de descarte, poder produzir e alimentar esses conteúdos em cima desses motivos, né? Indo agora um pouco para uma vantagem bem interessante do inbound, que é a capacidade de mensuração de resultados. E aí a gente traz dois aspectos dessa mensuração. Em nível tático operacional, a gente consegue medir as métricas de campanha. Os e-mails que eu mandei, eles foram efetivos, eles geraram levantadas de mão, eles geraram potenciais novos clientes, cadastros, acessos. Esse nível mais micro eu consigo analisar com a ajuda do inbound e com todo o suporte que o marketing digital te dá, né? E o nível estratégico. Ao fim e ao cabo, quantos clientes eu gerei esse mês, quantos deles foram influenciados pelo inbound, quantos deles foram trazidos 100% por conta do marketing digital. As estratégias de inbound te permitem fazer esse tagueamento e ter um relatório tanto em nível operacional de campanhas, como em nível mais estratégico de receita e resultado para a empresa. O que é muito bom até para orientar as suas próximas ações, né, Helena? Porque se eu quero, por exemplo, investir em mídia paga, eu consigo ver quantos clientes esse canal me trouxe e se ele está valendo a pena investir mais ou investir menos. Se eu tenho, por exemplo, uma assessoria de imprensa, analisar o impacto dela nos meus resultados, investir mais, investir menos. Então, essa análise mais complexa, ela é viabilizada com a ajuda do inbound marketing, né? E outro benefício que a gente gosta de trazer é a possibilidade que o inbound tem na integração de canais, né? Aqui eu trouxe dois argumentos importantes. O primeiro deles é para a educação de parceiros. Então, você tem revendedores, distribuidores que acabam trabalhando com o teu produto e você quer que eles trabalhem o teu produto da melhor forma possível. Então, você faz todo um material, uma trilha de conteúdos para que eles saibam entender o valor do teu produto e o valor que o teu produto gera para o público final. Aqui eu trouxe um exemplo do blog da Resultados Digitais. Eles vendem uma plataforma de marketing digital e um dos principais canais deles é a agência de marketing, a agência digital. Então eles têm todo um canal educativo para ensinar essa agência a vender o produto deles, para ensinar essa agência como tirar o melhor desse produto. Porém, além da parte de educação, o inbound pode fazer parte de uma política de repasse de leads. Tem muitas empresas que estão um pouco mais avançadas que elas usam o inbound marketing dentro da política de canais. Você é meu parceiro Gold, então eu vou te dar leads que eu já qualifiquei, já fiz uma triagem, já atraí e agora eu vou repassar para você trabalhar. Que é um benefício muito rico para as revendedoras e distribuidoras, porque é basicamente pegar a bola e chutar para o gol, né? Já está na frente, é só garantir. E isso pode até resolver um problema muito grande de programas de canais, que é, beleza, eu vou te entregar essa lista, eu só preciso que você me diga quem comprou e quem não comprou e por quê. Essa devolutiva do canal, que às vezes a gente só consegue com tomada de produto ou levantamento de compra, fica um pouco mais fácil se você atrela esse repasse de leads a uma devolutiva, a um feedback, né? E agora a gente vai trazer um pouco dos desafios das indústrias e como o inbound marketing pode contribuir com eles. Então, o primeiro seria a questão das negociações longas, né? Muitas vezes os produtos têm 90 até 120 dias ou até mais para o fechamento. São produtos complexos, com tempo longo de implementação. E aí, como desafios para o marketing, está tanto o planejamento quanto a mensuração, né? Em todas as etapas.
E, mais uma vez, aquela importância do alinhamento dos pontos de contato, né? Por serem períodos mais longos, em muitos casos vão ser várias pessoas que vão entrar em contato com essa pessoa, tanto pessoa de pré-venda, quanto pessoa do comercial ou pessoa que está mesmo implementando a solução. Então é importante ter esse alinhamento nos pontos de contato, todo mundo tendo acesso às informações do cliente. E também trabalhar com o marketing voltado para cada fase dentro desse processo inteiro, né? Então, o cliente que chegou agora e não sabia muito da solução vai ser diferente do cliente que já contratou a solução e já está no processo de implementação e já conhece muito mais da empresa. Até porque quando a gente está falando de processos longos, a venda ela é particionada em várias etapas. Às vezes, num produto mais complexo tem uma implantação ou uma customização do projeto. E aí o inbound pode ajudar nisso, tá? Como que o meu projeto como o meu produto te ajuda a gerar valor mesmo com essas customizações ou por causa dessas customizações, né? Exato. E aí, de novo, a questão de ter vários pontos de contato, né? E aí é importante a gente ter uma comunicação que não seja fragmentada, né? Apesar de ser um período mais longo aí de venda. E também ter esse alinhamento interno, né? A gente vê é muito comum isso das empresas terem um desalinhamento com relação a informações, com relação ao processo e até em alguns níveis com relação a objetivos. Às vezes a área de vendas está pensando em objetivo X ali de vendas e aí quer X leads qualificados da área de marketing, mas às vezes, se elas não trabalham em conjunto, se a área de vendas, por exemplo, não traz as objeções dos clientes para a área de marketing poder trabalhar no processo de convencimento disso, eles acabam não se ajudando e o processo acaba se tornando muito mais penoso, assim. Então é bem importante esse ponto de ter um alinhamento interno, trocar bastante informação e realmente estar trabalhando de forma integrada para conseguir os resultados efetivos para a empresa. Quando a gente fala de indústrias, né, complexas, a gente está falando de produtos tão complexos quanto. E imagina você ter um produto mega complexo com uma proposta de valor também mega complexa. Não basta um pitch simples de venda para você resolver. Quando você está falando de uma coisa que não é uma commodity, que é um produto que tem valor agregado, você precisa demonstrá-lo da melhor forma possível e de forma com que o cliente entenda esse valor. Então, o inbound serve muito para demonstrar o valor desse produto, que às vezes aí fica muito disperso, você comunica da forma errada, ou comunica algo que não seja tão agradável, ou que o cliente interpreta de forma diferente. Não, com o inbound eu consigo me cercar de argumentos para que o cliente entenda o valor desse meu produto, essa minha entrega complexa, né? E principalmente ele entenda que, mesmo sendo complexo, ele é capaz de gerar valor, ele é capaz de agregar para o negócio lá na ponta, né? Lá no final. Exatamente, eu acho que um ponto-chave nesse caso é que muitas vezes o mais necessário não vai ser explicar necessariamente todas as tecnologias que estão envolvidas no produto, mas vai ser o ponto-chave da questão, vai ser como aquele produto pode contribuir com aquela dor específica para o cliente. Como aquele produto pode ajudar o cliente a ter mais sucesso na empresa dele, no negócio dele. Então esse é o grande diferencial, assim, às vezes a gente nem vai precisar se delongar muito nessa parte técnica, às vezes isso vai ser feito mais na parte de implementação, lá com a área técnica dentro da empresa do cliente, mas é bem relevante que seja levado esse valor, né, que através dos conteúdos, a proposta de valor e como o produto pode contribuir para o sucesso do cliente seja bastante claro. Indo adiante então, como eu falei para vocês, o inbound ele é muito, muito benéfico para relacionamento com canais. E aí a gente traz uma pesquisa, Channel Report, que mostra uma informação que às vezes é muito negligenciada por esse tipo de empresa, que o custo de aquisição de clientes com empresa com canal são consideravelmente menores do que as suas contrapartes. E também já existem impactos, tanto nas taxas de cancelamento, como no desenvolvimento de novos negócios. Como fazer com que esse programa de canal não se torne um gasto e sim investimento? Usando o inbound como um fator para potencializá-lo, gerando lead repassando para esses canais, ou usando o inbound para você prospectar novos canais. Já existe bastante literatura sobre isso, de como você aplicar o inbound, se você tem uma indústria que tem uma cadeia mais complexa, uma cadeia de valor, usar o inbound para se conectar com esses parceiros, encontrar os parceiros ideais e gerar valor para esses parceiros, seja em forma de leads ou seja em forma de vendas, né? Agora, como que a gente consegue implantar uma boa estratégia
olhando para essas indústrias que são complexas, que têm um alto valor agregado e que têm muito a oferecer para os seus clientes. A gente compilou alguns fatores. Primeiro deles é a mensuração de resultado, como eu falei para vocês, é bem importante você fazer esse acompanhamento, e aí a gente tem uma visão mínima, tá? Isso obviamente muda de indústria para indústria, mas o mínimo que a gente tem aqui, pelo menos com os nossos clientes, mensalmente você olhar para o tático operacional, então campanhas, pessoas, áreas, como elas performaram, não performaram, olhando ali mais o micro, e trimestralmente, pelo menos, uma visão mais estratégica. Vendas geradas. Obviamente que tem empresas que têm uma visão de vendas mais introjetada, conseguem fazer isso mensalmente ou até quinzenalmente, mas se você está começando ou quer levar esse valor, pense em mensalmente olhar para a campanha e trimestralmente fazer essa análise mais ampla, né? O pessoal da RD usa muito o termo de revisão trimestral de sucesso. Então, o sucesso está ligado totalmente com a capacidade de venda do teu produto. Então, se você quer trabalhar algo que seja mais abrangente nessa revisão, olhe também para o nível estratégico. Isso é super, hiper importante. Extremamente importante também nesse sentido, tudo isso está alinhado aos KPIs da empresa, Com né? certeza. Então, o que a empresa quer exatamente, como o marketing, como a área de vendas pode contribuir com isso. Sem esse alinhamento é muito complicado, porque as áreas acabam trabalhando de um jeito e a empresa quer ir para o outro lado, e aí essa falta de integração prejudica muito esse processo. E aí a gente traz a questão de que uma base bem segmentada é extremamente importante para a gente ter um contato mais personalizado, né? Então, seja através de landing pages, que a gente vai conseguir essa informação, ou ao longo do processo de nutrição, é extremamente importante que a gente tenha uma boa segmentação, tenha os contatos realmente voltados para as dores daquelas pessoas específicas e bem segmentados, levando valor para aquela dor específica, para que você consiga um bom engajamento dessas pessoas e consiga bons resultados a partir disso. Então, aqui a gente traz que meios segmentados tem mais abertura e cliques. Então, realmente é muito claro isso, que quanto mais segmentado, quanto mais relevante, mais você vai ter resultados dessas pessoas, maior vai ser o engajamento e também maior vai ser a chance de você fechar negócio e manter aquele cliente. E também cabe registrar, Helena, que a gente não está falando de segmentação só para o produto. Você, por exemplo, é uma indústria de software que trabalha com três produtos específicos. Beleza, dentro dessa indústria, quais são as personas? Existe uma intersecção? Existe às vezes alguma possibilidade de você trabalhar a mesma persona, duas abordagens? Ou são mais personas por produto? Então vale olhar não só para a segmentação de produto, mas também de persona e de dor, como você falou mais ali para trás. Às vezes uma objeção que vem de vendas é um excelente argumento para tu mandar um e-mail. Exato. E fazer uma coisa bem em cima dessa dor pode te ajudar a fechar uma venda mais na frente. Exatamente. E aí, falando de segmentação também, a gente traz uma das metodologias utilizadas pelo Inbound Marketing, que é aquela metodologia que traz essas 4 fases, né? Aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Pensando nas segmentações, a gente também vai olhar para esse estágio em que o lead está, para levar conteúdos próprios para aquela fase em que ele está. Então, se é um conteúdo de aprendizado e descoberta, é um conteúdo em que a gente vai levar valor, vai tentar informar o lead sobre vai tentar ajudar o lead, na verdade, nessa parte de entender as dores que ele tem e um pouco das soluções que podem existir, de certa forma. Mas é um conteúdo bem superficial, assim, mais topão de funil, como a gente fala, e não é um conteúdo que vai ter um grande aprofundamento e muitas vezes nem vai trazer a menção da sua empresa ou do seu produto. E aí a gente vai para o reconhecimento do problema, em que o lead começa a entender qual é o problema que ele tem e entender mais a fundo, né, que essa é realmente uma dor que a empresa tem. E aí, a partir disso, ele já está preparado para a fase de consideração da solução, em que ele vai considerar todas as soluções de mercado para aquela dor específica que ele tem, para conseguir ter mais sucesso dentro da empresa dele. E aí, finalmente, a gente tem a parte de decisão de compra, que é onde a gente vai ter os gatilhos mais de venda mesmo, né? A gente vai trazer também conteúdo, vai trazer também valor, mas a gente vai trazer, além dessa argumentação, a gente vai trazer mais o produto, mais um gatilho para o lead levantar a mão, né? Para o lead solicitar um orçamento ou já fazer diretamente a compra de um produto. E aí, durante essas fases, a gente trabalhando com segmentações e fluxos de e-mail, a gente vai considerar cada um desses estágios, levando conteúdos
que são específicos para cada um deles. É importante notar também, a Helena destacou bem no início, é uma das metodologias, existem várias, mas essa é uma das mais usadas no Brasil, né? É a própria Resultados Digitais que trouxe. Então, se você quer começar por algum lugar, a gente recomenda começar por ela, que ela é mais simples de entender, as divisões estão mais claras, então é um excelente início, né? Exato. E a gente traz esse dado de que 39% dos profissionais de marketing apontam que provar o ROI das organizações é um dos 10 principais desafios de sua área. Esse é um dado da HubSpot tirado em 2018. Aqui nesse processo, nessa mensuração do ROI, é extremamente importante você mensurar cada uma das etapas, né? Então, entender qual a influência do marketing nas vendas que efetivamente estão sendo feitas. É uma prática que a gente faz bastante aqui na agência, é fazer um mapeamento de quanto que um conteúdo que a gente fez de inbound marketing influenciou para a decisão de compra ali, levantada de mão do lead no site. Então a gente acaba conseguindo ver, por exemplo, 50% dos leads que levantaram mão foram leads que acessaram um conteúdo específico. E aí, com toda essa mensuração e através desses insights, a gente consegue direcionar muito mais, de forma muito mais efetiva o nosso conteúdo. E aí, nesse ponto, você não consegue calcular um ROI se você não tiver toda a mensuração, toda uma base de dados e conseguir mapear bem os pontos de contato do lead, né? Então, nesse processo, acho que as agências, as empresas como um todo têm tido bastante dificuldade nesse ponto de conseguir mensurar bem, ter todo o know-how técnico de como fazer isso, para que no final você consiga ver realmente qual foi o ROI, qual foi o valor que o marketing conseguiu oferecer para o fechamento da venda em si, e se vale a pena ou não continuar investindo naquelas ações específicas de marketing, ou se vale a pena, de repente, pivotar para outra coisa completamente diferente. Uma coisa que é bem comum, às vezes, entre prioridades de gerente de marketing, né, vamos tentar achar quem que é o dono do lead, de onde que é essa origem, de onde que ele veio. É uma leitura interessante, uma leitura útil, mas pensa que numa negociação ali de 3, 6 meses, às vezes um ano, quantos pontos de contato você vai ter disperso? Então, você medir a contribuição do digital e de cada canal digital em cima dessa venda, às vezes é tão relevante quanto, porque você vai ter uma prospecção ativa ali atuando, você vai ter uma campanha de e-mail atuando, uma campanha de redes sociais. Então, reforçando o que a Helena disse, fazer isso de forma orquestrada e ver os pontos de contato é muito, muito importante. Exatamente. E aí a gente traz ponto de performance baseado em dados, né? Isso acaba sendo extremamente importante nesse processo, né? Hoje a gente está com um nível cada vez mais crescente de dados e Big Data, enfim, isso está crescendo muito com o desenvolvimento das tecnologias e capacidade de processamento dos dados. Então, é importante que os dados e essas métricas sejam levantadas desde mudanças estéticas, de você testar um tipo de landing page específico ou um tipo de landing page com a imagem diferente, até a parte de escolha dos conteúdos mesmo. Então, dentro dos conteúdos que você está produzindo para o teu blog, dentro dos conteúdos ricos que você está oferecendo através das suas landing pages, o que tem tido mais efeito, assim, o que tem gerado mais conversão, e não só mais conversão, mas o que tem impactado mais nesse processo de realmente decisão de compra e do lead resolver levantar a mão ou não. Então, é bem importante ter esse mapeamento bom de dados e ter esse alinhamento interno para que a grade editorial que a gente fala, né, que é o planejamento dos conteúdos, seja bem direcionado para o que efetivamente está trazendo resultado para o negócio. E agora, nesses 5 minutos finais, a gente queria trazer um pouquinho de prática, né, de um caso prático de aplicação de inbound na indústria, pra vocês verem que é possível sim levar para a sua realidade. E aí a gente trouxe um caso que a gente desenvolveu aqui dentro, um parceiro nosso, que é da área de indústria complexa, de tecnologia, né? É o caso da Produza, é uma empresa de Florianópolis que é especialista em montagem de placas eletrônicas, principalmente placas de alto valor agregado, desde drones até equipamentos altamente complexos. É um produto bem segmentado porque é uma indústria que produz em pequena escala, então são
pequenas produções, porém de altíssimo valor agregado, ou seja, é um segmento super específico, com uma demanda super específica e como toda indústria tem uma capacidade de entrega variável, com o parque fabril operando em X períodos, entregando com X capacidade de tempo, e isso tudo acaba influenciando o seu ciclo comercial. Você tem que vender de acordo com a capacidade de atendimento, com as encomendas que você tem. Como prospectar clientes nesse segmento tão complexo? E aí a gente começou a trabalhar conteúdo com eles. Vocês podem ver aí um print do blog, né? Se você entrar no site produza.ind.br, vocês vão ver mais materiais. Materiais principalmente voltados para as áreas de engenharia e as áreas de projetos dessas empresas. Tanto empresas consolidadas que precisam vender materiais com alto valor agregado, quanto startups que querem testar protótipos ou testar hardware dentro de uma escala menor. A gente começou a produzir esse conteúdo para eles, tanto conteúdos ricos, né, e-books, infográficos, guias, como blog posts, né? E o que a gente conseguiu coletar com esse caso. Com o suporte dos dois times, né, que é essencial, tanto o nosso time aqui da Dialeto quanto o time da Produza, foram quase 3 milhões em vendas dentro de um ano. E aí o que é o mais legal desse dado? Você vê a capacidade de mensuração de ROI. Então, a cada R$1 investido dentro da metodologia, retornaram quase R$50 para o Produza. Ou seja, houve um retorno muito grande para a empresa em termos de investimento. E não só em vendas, mas também em autoridade. A Produza conseguiu várias palavras-chave dentro desse segmento. Então, no lugar de você ter que investir em anúncios, pagar Google Ads, não, eles já organicamente estavam na frente em várias palavras-chave super estratégicas, competindo com players grandes, com empresas multinacionais que não tinham essa preocupação, essa prioridade lá dentro. Então é possível sim você, dentro de uma indústria, seja numa indústria com produto físico ou uma indústria de software, entregar valor para o teu cliente, comunicar de forma adequada esse teu valor por meio do inbound marketing. É isso, a gente trouxe só um dos cases da Dialeto. Vocês podem acessar mais os nossos cases, tanto de marketing digital quanto de assessoria de imprensa, no nosso site, dialeto.com.br. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem trocar uma ideia sobre alguma coisa, nossos e-mails, diego@dialeto.com.br, helena@dialeto. Exatamente. E aí, se quiserem conversar ou pedir mais alguma indicação de cases também, a gente está à disposição. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade e valeu, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.